Olá, eu sou Karina dos Santos, nutricionista, faço parte do grupo de pesquisa em saúde materna e infantil da UFRJ, onde eu desenvolvo meu projeto de doutorado direcionado à nutrição de gestantes, envolvendo aspectos clínicos e de nutrigenética. O tema da apresentação é Gestação e Covid-19, evidências e reflexões para nutricionistas, e eu agradeço o convite para participar do CRN4 Consciência, um projeto que é muito importante para a nossa atualização constante nesse cenário científico que está tão dinâmico, né? A Covid-19 é a doença causada pela infecção por SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Ele cursa com uma síndrome respiratória aguda grave, e o SARS-CoV-2 teve a sua infecção em humanos detectada pela primeira vez em dezembro de 2019, por meio do contato com animais ou suas carnes comercializadas em um mercado em Wuhan, na China. Acredita-se que os morcegos sejam hospedeiros naturais e outros mamíferos atuem como hospedeiros intermediários. E nesse caminho, o vírus sofreu uma mutação que permitiu a sua afinidade, na verdade, a afinidade das proteínas spike, que se localizam na camada externa do vírus, desenvolveram afinidade, então, por enzimas conversoras da angiotensina 2, que são proteínas que ficam na membrana das células humanas e, portanto, passam a atuar, então, como receptores do vírus. A entrada do vírus no organismo se dá por vias aéreas e, ao chegar, então, nos pulmões, ele é internalizado, uma vez que o tecido do trato respiratório expressa amplamente essa proteína receptora. Aí, uma vez dentro da célula, o vírus se replica rapidamente e vai ampliando muito essa carga viral. Isso leva à ativação do sistema imune por meio de uma cascata inflamatória que vai fazer sinalização celular, vai fazer recrutamento de células imunes, mas nós não temos anticorpos específicos para o vírus. Então, a resposta e o desfecho dessa infecção vai depender muito das características individuais e nós não conhecemos exatamente quais são essas características mais decisivas. O fato é que mudanças fisiológicas no organismo da gestante e também da puérpera, uma vez que essas mudanças não se resolvem imediatamente após o parto, elas levam a uma maior suscetibilidade a infecções graves, né, inclusive respiratórias, e também alterações anatômicas, especialmente no trato respiratório, vão diminuir a intolerância, a tolerância à hipóxia, né? Então, algumas dessas alterações são o aumento do diâmetro transverso da caixa torácica, a elevação do diafragma, alterações dos volumes pulmonares, a vasodilatação da mucosa e também alterações na imunidade mediada por células, né? Então, a gente tem dados de vírus, de infecções virais anteriores, principalmente SARS-CoV e MERS-CoV, que foram causadas por vírus da família de coronavírus, né? Temos também o histórico de H1N1, uma infecção causada pelo vírus influenza, e ambos, né, todos eles repercutiram de uma forma importante entre gestantes, aumentando, então, casos de aborto, de restrição de crescimento intrauterino, parto pré-termo e mortalidade materna. Então, no ano de 2009, quando nós tivemos aqui essa epidemia de H1N1 no Brasil, a mortalidade materna aumentou de forma bem importante, né? Então, basicamente, o que tem direcionado as condutas relacionadas ao SARS-CoV-2 são essas experiências anteriores com outros vírus, né? Outras infecções por vírus, especialmente com repercussão respiratória. Bem, mas aí algumas condições são agravantes dessa infecção por SARS-CoV-2. A gente está vendo aí bastante claro nos números, né? A obesidade parece ser um fator importante no agravamento dessa condição. E aí eu trouxe aqui dados de obesidade pré-gestacional, né, avaliados aí em cerca de 19 mil mulheres brasileiras de todos os estados, e nós verificamos uma prevalência de 25% de sobrepeso e 10% de obesidade nessa amostra, então algo bastante significativo,
Ou seja, uma grande parte das mulheres, ao iniciarem a gestação, estão nessa condição de maior, além da gestação já impor um risco maior a essa doença, a obesidade ainda vai aumentar. Essas mulheres, elas também têm uma maior frequência de desenvolvimento de síndromes hipertensivas da gestação e diabetes gestacional. E, aliás, hipertensão e diabetes também são fatores agravantes da Covid-19. E aí eu trouxe aqui um gráfico de avaliação temporal dos casos de diabetes prévio à gestação verificados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em que a gente vê um aumento bastante expressivo dos últimos anos nos casos de gestações iniciadas com diabetes mellitus do tipo 2, que é muitíssimo associado à obesidade, né? Embora ainda se mantenham bastante casos de diabetes tipo 1. E, independente do tipo de diabetes, o aumento do IMC pré-gestacional é verificado nos dois grupos, né? Também temos casos de hipertensão em mulheres jovens, mulheres na idade reprodutiva. Eu trouxe aqui alguns dados do Vigitel, em que a gente percebe aqui na idade de 25 a 34 anos em torno de 10% de hipertensão arterial autorreferida por essas mulheres, né? O que parece ter em comum nessas condições para agravar a Covid-19 é o aspecto inflamatório, são todas condições que aumentam bastante o perfil inflamatório, o descontrole metabólico, também no tecido adiposo há uma expressão grande da ECA, a enzima conversora de angiotensina 2, que nós vimos que atua como receptor do vírus, então parece que quem tem uma maior quantidade de tecido adiposo vai estar mais propenso, né, a ter mais receptores e com isso ter uma carga viral maior. Além disso, alguns estudos estão mostrando pessoas com diabetes e hipertensão também tendo uma maior expressão dessa proteína. E coloco aqui também, né, interrogado a questão do estado nutricional, porque sabemos que as nossas defesas imunes, a nossa capacidade antioxidante e o próprio perfil inflamatório é relacionado com o estado nutricional, então também é um fator importante da gente considerar nessa suscetibilidade a um agravamento da Covid-19. Bem, então o sucesso da gestação, ele depende da habilidade do sistema imune materno para se adaptar a cada fase específica. Então, aqui bem no início da gestação, no período da implantação do blastocisto na parede uterina, nós temos um ambiente pró-inflamatório e ele é absolutamente necessário para que isso ocorra da maneira correta, né? Então, essa resposta imune, não à toa a gente tem um infiltrado imune importante na parede uterina, que vai fazer essa resposta e vai causar essa inflamação, que é uma inflamação controlada, uma inflamação fisiológica, que permite a adequada implantação, a angiogênese, o remodelamento das artérias espiraladas e a placentação. Já passando para o segundo semestre, é um período em que se espera um ambiente de inflamação muito controlado, um ambiente anti-inflamatório que vai permitir o crescimento e o desenvolvimento fetal. E aí, no terceiro trimestre, especialmente já num período mais próximo do parto, a gente tem novamente uma característica inflamatória que é necessária para o trabalho de parto e para o parto, né? Então, qualquer perturbação à homeostase imunológica que proporciona essas adaptações extremamente necessárias na gestação, isso pode causar complicações e, inclusive, um risco materno e fetal. Então, por exemplo, infecções virais causam essa perturbação à homeostase imunológica e podem ter, então, essas repercussões. Então, muitos vírus, né, a gente já conhece quais são essas complicações quando eles afetam uma mulher gestante, né? Então, a gente tem uma lista aqui já grande que a gente conhece dessas complicações, inclusive o influenza, que eu já comentei, o Zika vírus, aí, que se tornou, nos últimos anos, foco de muita atenção aqui no Brasil em relação a isso, por causar microcefalia. E aí, pensando no SARS-CoV-2, a gente tem tido uma quantidade muito grande de publicações
trazendo esses números, atualizando essas complicações que pode causar na gestação. Eu separei aqui um estudo que já é de revisão, já compilando alguns achados anteriores, envolvendo estudos publicados até 28 de março de 2020. Então, essa revisão incluiu 9 estudos, todos realizados na China, com 92 gestantes no total, todas de terceiro trimestre da gestação. 67% sintomáticas e os principais sintomas são febre, tosse, fadiga e dispneia, 99% com pneumonia, 67% com linfopenia, uma de 23 necessitando UTI, mas não foi verificada nenhuma morte materna nessa amostra, 64% cursando com parto pré-termo, mas nenhum antes de 34 semanas, 80% de cesariana, mas esse número já costuma ser alto na China, fica complicado atribuir especificamente ao vírus. Tivemos aqui 61% com sofrimento fetal, 4% de mortalidade perinatal, 43% de baixo peso ao nascer, 77% dos casos necessitando UTI neonatal, e somente um caso de Covid-19 neonatal, que não se sabe se é vertical, ou seja, se houve uma transmissão via placenta ou logo no pós-parto. Então, esses são alguns números para a gente se situar do que a SARS-CoV-2 está representando na gestação. Mas eu trouxe aqui uma revisão sistemática também sobre essa questão da repercussão na gestação, que é a mais recente. Ela inclui estudos até o dia 28 de abril, ela traz uma análise mais exploratória do que se tinha até então, né? Envolvendo 24 estudos, com um total de 324 gestantes, e aí já variando mais a idade gestacional, incluindo outros trimestres também, embora sejam pouquíssimos casos, a grande maioria dos casos a gente tem relatado de terceiro trimestre. E aqui nessa revisão também já se incluem estudos realizados em outros países além da China. Mas, ao analisar esses dados de uma forma conjunta, não é possível concluir quais são os efeitos da Covid-19 em desfechos obstétricos, perinatais e neonatais, devido à limitação de estudos com qualidade metodológica. Então, cada estudo ele acaba sendo feito com um determinado método, muitos são relatos de caso único, alguns são relatos de séries de casos, e compilar isso tudo de forma que nos mostre de fato um panorama confiável, robusto sobre essas complicações da SARS-CoV-2 ou da Covid-19 na gestação ainda está um pouco difícil de se chegar nesse consenso. Um aspecto que tem sido bastante discutido e controverso é a transmissão vertical. Então, não há evidências suficientes para aceitar ou para descartar a hipótese de transmissão vertical da infecção. Na maior parte das avaliações feitas até agora, ela não ocorre. As células do trofoblasto, elas têm uma capacidade de controlar a replicação viral de uma forma geral, né? E isso provavelmente diminui esse risco, né? Essa exposição à transmissão vertical. Mas, por outro lado, a gente tem também estudos mostrando uma expressão grande dos receptores ECA2, que são aquelas proteínas que eu comentei no início, que favorecem ou que fazem a internalização do vírus para a célula humana. Então, a gente tem essas proteínas expressas na decídua, na placenta e em tecidos fetais, como coração, fígado e pulmões. Isso demonstra que existe, além do risco de transmissão vertical, um risco importante para a disfunção placentária. Então, ainda que o vírus não chegue ao feto, a infecção materna pode afetar o desenvolvimento fetal. Essa disfunção placentária ela pode causar aborto, restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, pré-eclâmpsia, parto pré-termo, que são alguns dos desfechos que eu comentei antes, já verificados em outras infecções virais na gestação. As infecções, elas ativam o sistema imune e aumentam bastante o grau inflamatório sistêmico, inclusive, e isso tem um possível efeito deletério sobre o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto.
e pode causar disfunções neuronais, fenótipos comportamentais que só são reconhecidos na infância. Então, não necessariamente isso vai poder ser visto imediatamente como desfecho neonatal. Maiores concentrações de proteína C reativa na gestação. A proteína C reativa é um marcador de inflamação, de infecção. Então, essas concentrações elevadas na gestação aumentam o risco para o transtorno do espectro autista e também para a esquizofrenia. E um estudo apontou que em 9 gestantes com Covid-19, 6 delas tinham PCR acima de 10 miligramas por litro, bastante elevado. O trimestre, os tecidos atingidos pelo vírus, né, se são tecidos apenas maternos ou também os do feto, e também a capacidade de resposta do organismo materno e da placenta podem determinar o impacto da infecção no desenvolvimento fetal. Então, aqui para a gente trazer um pouco, né, de interação com a dieta, trouxe um artigo que fala justamente da relação entre o perfil inflamatório da dieta, as concentrações de proteína C reativa no segundo trimestre da gestação e o peso ao nascer. Então, foram avaliadas 307 gestantes saudáveis, com idade gestacional de 16 a 20 semanas, todas com IMC pré-gestacional adequado, gestação de feto único na China. Embora seja um estudo chinês, ele não está relacionado com o Covid-19, tá? Bem, o que foi observado nesse trabalho é que a dieta de padrão mais pró-inflamatório aumenta em 89% a chance para concentrações elevadas de PCR, aqui consideradas maior ou igual a 3 miligramas por litro. Então, as mulheres que, ao dividir esse padrão inflamatório de dieta em tercis, a que estavam no terceiro tercio, a dieta mais inflamatória, tinha esse efeito. Além disso, a chance de baixo peso ao nascer é 3,8 vezes maior quando há concentrações elevadas de PCR e mais de 10 vezes maior para o grupo que consome dieta pró-inflamatória. Um outro trabalho também nessa mesma linha de raciocínio, né, envolvendo 561 gestantes, um estudo americano, que verificou que as mulheres com o IMC pré-gestacional de obesidade, IMC acima de 30, comparadas com as mulheres com IMC pré-gestacional adequado, elas tinham uma maior chance de adotarem dieta pró-inflamatória, né, essa chance 2,4 vezes maior, e também tinham uma maior chance de apresentarem altas concentrações de PCR, consideradas acima de 3. E aí, essa maior chance é muito expressiva, é 25 vezes maior, então, das mulheres que iniciam a gestação com obesidade terem altas concentrações de PCR, que nós vimos ali que tem repercussões negativas sobre o desenvolvimento fetal. E também verificou-se essa maior chance, então, de concentrações elevadas de PCR, da ordem de 4 vezes maior para as mulheres que iniciaram a gestação com sobrepeso. E também quero destacar que nessa amostra aqui, 24% das mulheres iniciaram a gestação com obesidade. Então, um dado bastante importante. E aí, pensando então, né, nesses padrões de dieta mais pró ou anti-inflamatório, o que a gente tem já descrito na literatura, que não é muita novidade, nem é especificamente relacionado a esse contexto de infecção viral, é que o excesso de carboidratos refinados, de gorduras saturadas, de gorduras trans, a obesidade, as desordens metabólicas, esse padrão de dieta industrializada que a gente, né, verifica na maior parte da população, com alto consumo de alimentos ultraprocessados, são condições, são critérios que têm esse efeito pró-inflamatório, que aumentam o PCR, aumentam a interleucina 6, aumentam o TNF-alfa, né, marcadores inflamatórios importantes. E, por outro lado, a gente tem como adotar ou como orientar, incentivar esse efeito anti-inflamatório por meio da dieta, utilizando, então, as vitaminas C, E, A, carotenoides, polifenóis, sulforafano, os ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, o zinco, selênio, magnésio, fibras. Na verdade,
muitíssimo importante é a adequação do estado nutricional, né? E a adoção de um padrão de dieta saudável, baseado no nosso guia alimentar, então, com a maior parte dos alimentos na forma não processada ou minimamente processada. Sabemos também que dieta mediterrânea, dieta DASH são padrões dietéticos com perfil anti-inflamatório, né? Então, esse conjunto de nutrientes, de alimentos, de padrão de dieta, eles potencializam o sistema antioxidante endógeno. Alguns nutrientes exercem um efeito antioxidante direto. Também eles modulam as vias inflamatórias, especialmente a do NF-κB, que é uma via central da inflamação. E também por meio da microbiota intestinal, que a gente sabe que a modulação da microbiota intestinal, a microbiota saudável, tem um efeito anti-inflamatório muito importante. Mas é claro que os efeitos de uma dieta pró-inflamatória, eles não devem ser esperados imediatamente, né? A gente sabe que isso depende muito de uma regularidade. Mas também a gente não sabe até quando vai conviver com esse vírus, né? Provavelmente até ter uma vacina desenvolvida, e nós sabemos que esse não é um processo rápido. Então, esse potencial da nutrição, de ação anti-inflamatória, de melhorar a imunidade, ele deve ser especialmente trabalhado em mulheres em idade reprodutiva, para que, mediante essa ou qualquer outra infecção que possa atingi-las na gestação, elas tenham condições de ter os melhores desfechos possíveis, né? A vitamina D também se destacou nessa discussão da Covid-19. A vitamina D, ela tem como principal fonte no atendimento das nossas recomendações diárias a exposição solar. Em torno de 90% a gente obtém da exposição solar, restando aí em torno de 10%, no máximo 20%, dependendo do padrão dietético, que a gente vai conseguir obter vitamina D pela alimentação, né? As fontes seriam principalmente alguns peixes, gema de ovo com muito pouca quantidade, alguns cogumelos com muito pouca quantidade, mas com consumo, né, praticamente nulo na nossa população de uma forma geral. Então, vamos ver um pouquinho o mecanismo, né? A vitamina D. Os receptores de vitamina D, os VDR, são amplamente expressos, com destaque nas células do sistema imune, onde atua na diferenciação e também na atividade das células T. Tem um efeito tolerogênico, né, um efeito modulador do sistema imune. Já foi relatado efeito benéfico em doenças respiratórias, inclusive infecções. E a vitamina D parece atuar na redução da disponibilidade daqueles receptores ECA2 que eu comentei já. Então, parece que ela diminui, então, a chance do vírus encontrar esses receptores e assim ser internalizado na célula. Na gestação, a vitamina D atua na formação óssea fetal, também na conservação da massa óssea materna, na função placentária, então importante para o transporte de nutrientes e de oxigênio. E a hipovitaminose D na gestação tem sido relacionada a maior risco de pré-eclâmpsia, de diabetes mellitus gestacional, parto pré-termo, baixo peso ao nascer. A recomendação diária é de 600 UI e podem ser necessárias doses aí de 1.500 a 2.000 UI ao dia para garantir as concentrações de hidroxivitamina D superiores a 30 nanogramas por ml. Cabe comentar, né, que a nossa exposição solar está limitada pelo período de pandemia, pelo período de distanciamento social. Então, é bem importante, sempre que possível, ter essa avaliação individual da gestante para ver a necessidade aí de uma suplementação ou da utilização de alimentos fortificados para que isso não deixe de ser atendido. Por falar em distanciamento social, esse é um tópico muito importante que eu gostaria também de ressaltar, né? O distanciamento social está nos trazendo modificações importantíssimas na rotina, né? Está mudando completamente a rotina que a gente tinha antes desse período. Está mudando as nossas horas de sono e também a qualidade, está mudando os horários das nossas refeições. Então, já está bastante claro na literatura o papel tanto do sono em tempo e qualidade, como dos horários das refeições em diversos desfechos de saúde. Trocar o dia pela noite é algo que está sendo bastante relatado durante a pandemia. A gente tem tido muitos relatos de
pessoas estão ficando acordadas a noite toda, e aí dormindo ou durante o dia muito tempo, ou vários cochilos. Esse padrão de inversão noturna, né, ele repercute muito negativamente, assim como comer à noite, né? Também que a gente tem tido muito relato, comer tarde da noite, comer durante a madrugada, vendo televisão. Então, esses comportamentos, por modificarem o padrão esperado do nosso relógio circadiano, né, do nosso ritmo biológico, eles se relacionam com um maior ganho de peso, com retenção de peso pós-parto, com resistência à insulina e com parto pré-termo. Então, muito importante a gente manter na nossa orientação nutricional também considerar também, né, esses aspectos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará, com dados ainda não publicados, está apontando que cerca de 43% das gestantes demonstram medo, ansiedade e transtornos do comportamento, né? Foi uma avaliação realizada online com mais de 1.000 gestantes já durante o período de distanciamento social devido à pandemia. E antes, os números na mesma região eram da ordem de 25%. Então, o estresse e a ansiedade, eles repercutem no comportamento alimentar, tanto aumentando a predisposição para o desenvolvimento de transtornos alimentares e de uma forma especial, né, o mais pronunciado em relação a episódios de compulsão alimentar. E isso já está sendo verificado na população de uma forma geral agora, durante a pandemia, e também em gestantes. Então, é importante a gente fazer esse link, né, da dieta com o estresse. Tanto a dieta direciona ou pode direcionar a uma modificação emocional, como o contrário. E ambos aumentam o grau inflamatório, né? Então, tanto a dieta por si, quanto o estresse e a ansiedade, especialmente os dois juntos, né, vão potencializar esse efeito mais inflamatório, tanto no organismo materno, como também podendo repercutir no feto. Então, o estresse se relaciona com o consumo de dieta pró-inflamatória. Eu trouxe aqui o resultado de um estudo com 302 gestantes saudáveis avaliadas no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, um estudo americano. Então, de fato, o estresse levou a um consumo de dieta mais pró-inflamatória. Esse padrão de dieta aumenta as concentrações de TNF-alfa, o marcador inflamatório, né? E o efeito é mais pronunciado em condições de estresse alta, independente do IMC pré-gestacional. É o que a gente pode ver aqui nesse gráfico. Então, em relação a uma maior percepção de estresse das mulheres, quando elas têm uma dieta mais pró-inflamatória, que é essa barra azul clara aqui, elas têm um maior aumento na concentração de TNF-alfa. Bem, essas condições, então, elas pioram o prognóstico da gestação, elas podem causar depressão materna, podem comprometer o desenvolvimento cognitivo e comportamental da criança, podem aumentar o risco para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também para o transtorno do espectro autista, e até mesmo contribuir para a obesidade infantil. Então, gestantes avaliadas durante a pandemia de Covid-19 estão mais propensas a desenvolver sintomas de depressão e ansiedade, principalmente aquelas que têm alguma história prévia já de desordem psiquiátrica, psicológica, as mais jovens, as com menor renda e também as que têm menor escolaridade. Então, o último aspecto que eu gostaria de abordar é o aspecto socioeconômico, né? Um impacto dessa dimensão que nós estamos vendo na pandemia, que limita o acesso à alimentação, seja em qualidade ou em quantidade, ou ambos, se continuar atingindo uma parcela grande de jovens em idade reprodutiva, gestantes e crianças, isso pode representar um panorama devastador não só para essa, mas também para as próximas gerações, né? Esse efeito intergeracional da nutrição, ele foi observado inicialmente durante a Segunda Guerra Mundial, em gestantes que passaram pela fome holandesa, com uma restrição muito severa de alimentos, e os seus filhos, quando avaliados décadas depois, apresentavam maior risco para obesidade e doenças metabólicas, né? Então,
Isso porque hoje nós já sabemos da importância dos primeiros 1.100 dias de vida, desde o período pré-concepção, a gestação, a lactação, o início da alimentação complementar, né? E tudo que acontece até os 2 anos de vida da criança tem um grande impacto no desenvolvimento físico, no desenvolvimento cognitivo, no risco para a obesidade, no risco para o diabetes tipo 2, para doenças cardiovasculares. Isso repercute em desempenho escolar e desempenho social e, em última instância, chega na economia, né? Então, é muito importante a gente também manter esse olhar atento ao fenômeno que está acontecendo com essa pandemia do ponto de vista da segurança alimentar. Então, resumindo, né, o que eu trouxe aqui para discussão é a nutrição materna sob 3 fatores ou 3 aspectos principais: biológicos, comportamentais e socioeconômicos. E eu acho que isso vale para qualquer momento, para qualquer contexto, mas especialmente nesse momento nós estamos passando, é bastante importante que a gente mantenha tudo isso em mente. E aqui, por fim, o protocolo de manejo clínico, orientado, então, para o atendimento de gestantes durante a pandemia, é a manutenção da rotina de pré-natal, tanto consultas e exames, mas claro que isso pode ser adaptado, a gente pode espaçar um pouco mais, intercalar com teleconsultas, né, que estão funcionando muito bem. Isso sempre dependendo de avaliação clínica, né? Aqui eu estou falando dos profissionais de saúde em geral. Triagem para sintomas respiratórios nas unidades, então sempre, constantemente, as unidades que atendem pré-natal, elas têm que estar fazendo essa triagem. Havendo sintomas de síndrome gripal, deve ser feito isolamento por 14 dias, com acompanhamento domiciliar, se necessário até visita domiciliar da equipe de saúde, mas também pode ser feito por telefone e, assim que possível, remarcar, então, as consultas que aconteceriam nesse período. Avaliação individual para condutas, considerando idade gestacional, condições maternas e viabilidade fetal. Não há um manejo diferenciado, então são condutas avaliadas caso a caso. E a via de parto, conforme indicação obstétrica ou clínica e desejo da mulher. Não há recomendação específica devido à Covid-19, né? Eu queria destacar aqui também, né, a questão do pós-parto. A gente já tem uma falta, né, uma lacuna na continuidade do atendimento à mulher quando acaba o pré-natal. A gente não tem aí um protocolo, uma agenda de consultas que siga acompanhando após o nascimento da criança. Então, queria deixar essa interrogação aqui para a gente também pensar nisso, né? Então, tentar seguir esse acompanhamento, aproveitar essa oportunidade do uso, né, do maior uso dos recursos tecnológicos. Então, em gestantes e mulheres no pós-parto, a gente já sabia que esse tipo de abordagem funciona muito bem, elas têm uma ótima adesão ao uso de tecnologia, né, por aplicativo, por mensagem, por chamada. Então, me parece esse momento muito importante para a gente fazer uso disso, inclusive no pós-parto, para a gente manter esse acompanhamento, pensando em todos esses aspectos que a gente comentou, em que essas mulheres, né, estão demandando essa atenção especial. Para fechar, então, trouxe aqui uma foto do nosso grupo de pesquisa. Não estão todas, mas é a mais completa que eu encontrei. Aproveito para agradecer especialmente a professora Cláudia Saunders, nossa coordenadora, também a professora Denise Barros, nossa parceira da Fiocruz. Elas me conduziram na construção dessa visão mais ampliada da nutrição materna, né, e também da nutrição na área materno-infantil. Então, deixo um abraço especial a todas. Convido vocês a conhecerem também a nossa página no Instagram, Nutrição Materna e Infantil _GPSMI. Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço virtual, espero que a gente possa se encontrar em breve.